A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus, do Ministério do Belenzinho. Nós estamos na lição de jovens, terceiro trimestre de 2022, aprendendo sobre como ser imitador de Cristo. Eu e você precisamos aprender como seguir a Cristo, como ter uma vida cristã equilibrada. Eu quero te convidar, se você perdeu alguma aula, alguma dessas lições, nós vamos estudar hoje a lição número 10. Tem aqui embaixo uma playlist onde você pode muito bem assistir às aulas anteriores, estudar, meditar, para você não ficar perdido no conteúdo completo de todo o trimestre. Mas também não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aqui embaixo o seu gostei, isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele vai levar adiante para outras pessoas. Mas também deixe os seus comentários, eles são importantes para nós sabermos até que ponto estamos alcançando os objetivos de cada aula. E incentive outras pessoas a se inscreverem no canal, né? Seus filhos, seus amigos, seus familiares. Incentive seus colegas a se inscreverem no canal do professor Álvaro Bruno. Vamos formar aqui uma grande família no canal do professor Álvaro Bruno. Vamos lá, lição número 10, 4 de setembro de 2022. Quem segue a Cristo purifica o coração. O texto principal está em Mateus 11, 28, quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." No resumo, o cerne do cristianismo é a transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Então, isso aqui é o tripé central do cristianismo: transformação de vidas, mudança de caráter e comunhão com Jesus. Os objetivos dessa lição é mostrar o quanto é maravilhoso servir a Deus. Segundo, compreender a relação de Jesus com os fariseus, os seus opositores da época. Terceiro, conscientizar de que devemos cuidar do nosso coração. Isso aqui é uma premissa básica, né? O texto bíblico está em Mateus capítulo 15, do verso 18 ao 20, que ora leio: "Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem." Então veja que é uma lição maravilhosa sobre a purificação do coração. Aí ele vai falar que a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade extremamente fútil, preocupada exclusivamente com as aparências e com a vida exterior. Na lição anterior, nós terminamos falando um pouquinho desse mundo da comunicação, Facebook, Twitter, Instagram, onde as pessoas querem aparecer, né? Elas não querem buscar o amor e a justiça de Deus, elas querem viver de aparência. E aí ele diz: o cristianismo volta-se exatamente para o oposto do projeto falido do mundo, tá? O servir Jesus em primeiro lugar restaura nosso interior, nossa vida interior, reaproxima-nos da imagem
e semelhança do Eterno, do Altíssimo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Restaura a comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden, mas já está profetizada a restauração de modo pleno na Nova Jerusalém. Então, nós teremos aí uma nova Jerusalém, onde o rio de Deus corre, onde está a árvore que alimenta a vida eterna. Então, já está tudo preparado, né? Mas o cristianismo vai em linhas opostas ao mundo e a esse sistema falido, né? Número 1, como é maravilhoso servir. Na lição passada, se você perdeu, olha aí na playlist, dê uma olhada, né? A importância de você ser um grande líder. Mas como é que você se torna um grande líder? Você se tornando servo. É isso que nós terminamos na lição passada. Então, como é maravilhoso servir. A condição extenuante de quem tenta viver longe do Pai. Então, como é a vida de alguém que está distante de Deus, distante do Pai? Vivemos na sociedade da informação e das novas tecnologias, conforme já mencionamos. Entretanto, todo o avanço não fez com que a nossa vida se tornasse melhor ou se tornasse mais leve. Carregamos um fardo extenuante. Qual é esse fardo? A bem da verdade, essa é uma constatação que o pregador já aponta no livro de Eclesiastes. Salomão, sem Deus, tudo é fugaz, tudo é fútil. Essa é a conclusão que chega o nosso sábio Salomão na Bíblia. Vamos dar uma olhada? Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Eclesiastes capítulo 2, e o versículo 17, que diz assim: por isso perdi o gosto pela vida. Quantos estão perdendo o gosto pela vida? Tédio, né? Pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, essa vida aqui, do jeito que as pessoas estão vivendo, ela não faz o menor sentido. Ela não tem um pingo de objetividade. Vamos ver o capítulo 12. Eu estou na Nova Almeida Atualizada. Capítulo 12, o versículo de número 8. Eclesiastes 12 e 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Tudo aqui sem Deus é vaidade, é perdido, é vão, é fútil. Tá? É por isso que Mateus 11, 28, o cerne da promessa divina para todos aqueles que desejam segui-lo, palavras de Jesus, é o acesso a uma condição existencial de descanso e paz. Tá? É buscar o significado existencial, a paz existencial. Né? É isso que Jesus oferece, ao contrário de Freud, de Jung, ao contrário das filosofias orientais, ao contrário dessas filosofias mundanas. Elas oferecem uma coisa que elas realmente não têm, que é trazer paz à existência do homem. Tá? Viver não pode ser um fardo, mas sempre um dom, uma bênção divina. Tá? Então, a visão existencial correta é: a minha vida me foi dada por Deus. Estar vivo é uma bênção, é um privilégio que Deus nos dá. Mas, infelizmente, o que nós observamos é uma geração em que as pessoas experimentam a vida como um sofrimento. Né? Para muitas pessoas nessa nossa sociedade, viver é sinônimo de sofrer. Uma total perda de sentido ou razões para existir. Quantas pessoas, jovens principalmente, adolescentes, estão tirando a própria vida, estão se entregando às drogas,
a prazeres, a bebidas alcoólicas, porque a vida delas não tem sentido. Elas não encontram sentido nas coisas deste mundo. Tá? Então, mais do que nunca, é urgente a pregação do Evangelho no nosso tempo, para a nossa geração. A proclamação da mensagem de Cristo que, se solidarizando como sofredor, está lá em Isaías 53, Cristo, o servo sofredor, se apresenta como aquele que nos ajudará a levar nossas dores e angústias. Jesus, ele sofreu, ele sabe o que é sofrimento e ele pode nos ajudar nas fases de sofrimento que nós estivermos enfrentando. Ele vai conosco, ele nos ajuda a caminhar. Isso é que é fundamental no cristianismo. Nós não temos um Deus distante, um Deus que está assentado num trono de glória longe de nós. Não, pelo contrário, ele está lá, mas ele é onipresente, ele está aqui também. Nesse momento ele está aqui comigo e com você, nos ajudando a compreender essa lição. E ele está também lá na Índia, com um coração abatido, com aquele que está clamando a ele, aquele que está sofrendo, ele está lá ajudando essa pessoa a passar por esse momento de dor e de sofrimento. Então, o nosso Deus, ele é Emanuel, ele é um Deus conosco. Mas vamos ao tópico 2, a maravilhosa oferta do Salvador. Olha o que Jesus ofereceu. Diante da condição sofrida da humanidade sem Deus, a humanidade afastada de Deus, uma vida escravizada pelo pecado. Vamos ler João 8,34. Vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Nunca vou cansar de falar sobre isso. João 8,34. Palavras de Jesus. Ele diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Então toda a humanidade, ela está subjugada pelo pecado, ela é serva do pecado, ela não consegue por si só largar o pecado, ela é escrava do pecado, ela está subjugada pela opressão maligna. Romanos 5:12, olha, logo depois de Atos dos Apóstolos, Romanos, Paulo escrevendo, ele diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte invadiu a terra porque um homem pecou e todos os homens pecaram e pecam, por isso todos os seres humanos são alcançados pela morte, como juízo de Deus. Então, essa é a situação de todo ser humano sem Jesus. Aí o que o Salvador faz? Ele oferece às filhas e filhos de Adão, oferece a toda a humanidade uma mudança radical de vida. É isso que Jesus oferece, uma mudança radical de vida. A troca da bagagem de dor, de sofrimento, por uma vida de compromisso com o amor e a graça. Mateus 11:29, ele fala sobre isso. Se você abrir aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, em Mateus 11:29, ele faz uma oferta para todos os seres humanos, para todas as pessoas que ouvem o Evangelho. Ele diz o seguinte, em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aprendei de mim, eu quero ler na versão, na nova linguagem de hoje, diz assim,
Mateus 11, 29. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Esse é o convite de Jesus para nós, para aqueles que estão cansados, abatidos. Ele faz esse compromisso do amor e da graça. Em Romanos 6 e 18, Romanos 6 e 18, está escrito da seguinte maneira. Romanos 6, vou ler na linguagem de hoje. Você também encontra essa Bíblia lá na nossa querida CPAD. É a Bíblia na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas lá na CPAD, Conselheiro Cotegipe 210, tem lá para vender por um preço muito acessível. Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, servos de Deus, para fazer o que é direito, para viver uma vida honesta. Nós só conseguimos isso através de Jesus de Nazaré, através do Evangelho. E ele coloca aí, a oferta de Jesus, então, nos aponta para duas verdades centrais do Evangelho. Quais são essas duas verdades centrais do Evangelho? Tudo aquilo que é necessário para a salvação da humanidade foi conquistado no Calvário. Jesus já pagou o preço, tá? E além disso, a consciência humana do gracioso amor divino exige de cada um de nós uma reação digna do chamado do Salvador. Então, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por toda a humanidade, ela demanda uma resposta. Eu e você precisamos corresponder a este amor que levou aquele Jesus de Nazaré a morrer na cruz do Calvário. Ele morreu por amor, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo, assentado à direita do Pai, para nos garantir a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno e sobre o diabo. Esses são os grandes 4 inimigos da humanidade. Mas vamos adiante. Sozinhos, agora ele faz uma observação. Sozinhos, nós nunca alcançaríamos a redenção. Tudo foi feito por ele. Colossenses 1 e 13. Eu vou ler na linguagem de hoje, para facilitar, eu já estou com ela aqui na minha mão. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Olha que coisa fantástica. É Ele quem nos liberta, é Jesus quem nos liberta. E é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. É através de Jesus que nós somos salvos e os nossos pecados são eliminados de uma vez por todas. Então, tudo foi feito por ele, uma oferta de amor por todos. Tito 2 e 11, logo depois aí de 2 Timóteo, abra aí, estamos bem pertinho, então não vamos perder a viagem. Tito 2 e 11, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Obviamente que a todos que a recebem. A salvação é para todos, mas você tem que aceitar, você tem que querer, você tem que corresponder. Então essa oferta de amor é para todos. Infelizmente, a observação, diante de tamanha oferta de amor, algumas pessoas insistem em pecados, desobediências e rebeldias. Algumas preferem este caminho, o que produz um coração cada vez insensibilizado, alienado de Deus, endurecido pelo pecado.
Cada vez que a pessoa vai rejeitando, vamos ler aqui em Hebreus 3:15, né? Carta aos Hebreus 3:15, cada vez que a pessoa vai rejeitando o Evangelho de Cristo e caminhando pelo caminho da desobediência, ela vai tendo o coração cada vez mais endurecido. Hebreus 3:15 diz assim: e é isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. Na Almeida diz: não endureçais o vosso coração. Na linguagem de hoje, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Eles foram libertos da escravidão egípcia. Deus os tirou com um braço forte através de Moisés e de Arão, e Josué, e eles no deserto se rebelaram contra Deus. Eles murmuravam, eles se esperneavam, eles queriam voltar lá para o Egito, uma coisa terrível. E às vezes acontece hoje em dia com muitos cristãos que, por conta das lutas e dificuldades, preferem voltar para o mundo, preferem largar Jesus, preferem largar o Evangelho, e outros que nem aceitar o Evangelho não querem. Eles querem viver uma vida à sua vontade, uma vida de rebeldia. Tá? E aí ele diz: hoje é tempo de graça, arrependimento e salvação. Hoje isso está sendo oferecido gratuitamente. Agora, nesse tempo, ainda há oportunidade de salvação. Após a morte, não há possibilidade de outras escolhas. Resta apenas a inevitável colheita daquilo que plantamos aqui neste mundo em vida. Eu vou ler Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, 27. Você que costuma evangelizar, marque esse versículo aí na sua Bíblia, para quando você estiver diante dos pecadores. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Depois que morreu, não tem mais nada a se fazer. Agora é aguardar o juízo. Aquilo que a pessoa viveu aqui é o que ela vai colher lá, depois da sua morte. Número 3, um convite para um compromisso de amor. Prolifera na atualidade um pseudo-evangelho, um evangelho falso, no qual as pessoas são manipuladas a acreditar num cristianismo descompromissado. Esse é um pseudo-evangelho, é um evangelho falso, mentiroso, um cristianismo descompromissado, sem qualquer nível de santidade ou renúncia. Não existe esse evangelho. Esse evangelho não está na Bíblia. Ele existe aí na cabeça de alguns loucos. Isso não é fé em Jesus. Na verdade, é ilusão diabólica. Isso é ilusão, é uma maneira que o diabo achou de ganhar os incautos, os despreparados. Há sim uma responsabilidade a ser assumida, uma cruz a ser carregada. Vamos ver isso em Mateus 10, 38. Olha o que palavras de Jesus. Mateus 10 e o versículo 38. São versículos, são passagens bíblicas para você usar no seu momento de evangelismo. Tá? Vai marcando aí na sua Bíblia. Mateus 10, 38, ele diz assim, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, tá? Uma das melhores Bíblias do Brasil. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Se a pessoa não renunciar, se a pessoa não deixar para trás a sua velha vida, não tomar a cruz de Cristo, essa pessoa não está no caminho
da salvação, no caminho certo. Mateus 7,14, um caminho apertado. O caminho, a porta é estreita. Mateus 7,14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há que a encontrem. Por que poucos há que a encontrem? Porque as pessoas não querem entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Obviamente que dá trabalho você andar nesse caminho apertado, você tem que respeitar os limites impostos por Deus através da sua palavra. E as pessoas não querem. Elas querem o Deus bonzinho, o Deus de amor, mas elas não querem o compromisso. É igual a pessoa que vai morar junto, né? Homem e mulher que resolvem morar junto, elas não querem o compromisso do casamento. Elas não querem testemunhas, elas querem morar junto. A hora que elas quiserem largar, elas largam, não tem compromisso. Já quando casa, tem o cartório, tem o juiz de paz, tem o pastor ou o padre, tem a igreja, tem os familiares, tem os amigos, tem compromisso. A mesma coisa com Deus. Quando a pessoa anda com Deus, ela tem compromisso com Deus. Não, eu só quero, eu já estou bem com Deus. Eu só não vou à igreja. Eu só não quero saber desse negócio de pastor, esse negócio de ficar lá na igreja. Eu quero ficar com a minha cervejinha, com o meu time de futebol. Não quer compromisso com Deus, não quer renúncia. Esse não é o evangelho da Bíblia, não é o evangelho do caminho estreito, da porta estreita. Tá? Então, na metáfora que Jesus utiliza, ele fala da benevolente atitude de um dono de escravos, que exige deles somente aquilo que a dignidade permite. Deus, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Pensando então, distante de Jesus, toda felicidade é passageira. A felicidade real e verdadeira só em Jesus. Pare de carregar todo o fardo, seja feliz servindo ao Redentor. Aqui nós terminamos o primeiro tópico, entendendo o que é servir a Jesus e como é maravilhoso servir a Jesus. Vamos ao tópico 2, Jesus e os fariseus. Jesus e a verdadeira fé, ou seja, o verdadeiro evangelho. Durante todo o ministério do mestre, ele se viu em embates com os religiosos da sua época, principalmente os fariseus, mas também os saduceus, os herodianos, mas os fariseus era o grupo religioso que mais se confrontava com Jesus, que Jesus se confrontava com eles. Havia vários grupos que lutavam pelo, entre aspas, monopólio da verdade religiosa. Eles queriam ser os donos da verdade bíblica. Todavia, Jesus não entrou nessa briga infrutífera, nesse debate. O seu ministério, o ministério de Jesus, foi dedicado às pessoas, foi dedicado a anunciar os princípios do reino de Deus, foi dedicado à busca contínua por condições para ensinar sobre uma vida espiritual saudável e frutífera, ensinar a verdade para as pessoas. Nós vemos em Mateus, capítulo 15, uma longa discussão entre Jesus e os fariseus, em que o problema, o cerne do debate era a desobediência cerimonial, está colocado aí entre aspas, dos apóstolos com relação aos protocolos de higienização alimentar, lavar ou não lavar as mãos antes de comer. O cristianismo não diviniza pessoas, não coloca pessoas como deuses, por mais santas que elas sejam, muito menos as tradições humanas. Nosso respeito é sempre ao Deus Criador e à dignidade da vida que ele criou.
Então, o nosso Deus, ele é pró-vida, ele não é pró-pessoas, divinização de seres humanos, de instituições, não. Deus, ele valoriza o ser humano, ele valoriza a vida humana, tá? Essa é a verdadeira fé. Segundo, muita atenção às suas palavras. Conforme Cristo aponta, as palavras pronunciadas por uma pessoa, por mim, por você, por qualquer pessoa, são um forte indício daquilo que se encontra nas profundezas do nosso coração. Mateus 15, 10 e 11, tá? Que é a nossa leitura. Está na leitura, mas esse versículo 10 e 11, vamos ver aqui, Mateus, na Bíblia de Estudo Pentecostal, abra sua Bíblia aí de Estudo Pentecostal, por gentileza. Mateus capítulo 15 e o versículo 10 e 11, palavras de Jesus. Olha só o que ele diz. E chamando a si a multidão, disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca é o que contamina o homem. Jesus, palavras de Jesus. Tá? Então, por quê? Porque ele diz que as palavras revelam aquilo que está nas profundezas do coração. Dessa forma, Jesus tentava ensinar aquelas pessoas que muito mais importante do que os protocolos, de higienização de talheres e pratos era a santidade do coração. É isso que é fundamental. Essa é a diferença crucial entre a fé em Jesus e o farisaísmo. Entre a fé em Jesus e as instituições, digamos assim, que são endeusadas. O cristianismo é uma caminhada espiritual que auxilia as pessoas a terem autonomia em seu relacionamento com Deus, por meio de um olhar detido para a interioridade. Cada pessoa tem que se autoavaliar, tem que olhar para o seu coração, como é que está servindo a Deus, como é que está caminhando com Deus. Por isso, os fariseus se preocupavam tanto com as ações exteriores, pois o controle destas é possível. Você controlar a aparência é uma coisa, agora você controlar a essência, aí é outra coisa completamente diferente. Mas a fé em Cristo é um retorno à valorização da interioridade. A pessoa se autovalorizar, saber que Jesus está no seu coração, tomar cuidado com o que fala, com o que sai do seu coração. Número 3, Jesus nunca teve preocupação com os fariseus, com os líderes religiosos. Jesus não respeitou os critérios das práticas dos fariseus, que é o versículo 12. Ainda bem que eu não fechei minha Bíblia de Estudo Pentecostal. Diz assim, então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, os discípulos falaram para Jesus, você sabe o que os fariseus, ouvindo essas palavras, eles estão escandalizados. O que o Senhor falou parece que foi muito duro para eles, eles estão escandalizados com o seu ensinamento. E quando os seus discípulos então perguntaram se ele estava consciente disso, a resposta do mestre foi contundente. Jesus declarou: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus 15, 13. Ele estava dizendo, os que são sinceros e verdadeiros vão ficar, mas os que forem falsos, Deus, o meu Pai, vai arrancar. Então, quem tem compromisso com aquilo que os fariseus fazem, fariseu é também. Que nenhum tipo de fariseu venha a ter credibilidade nos arraiais do povo de Deus. Então, quem vive de maneira farisaica, quem vive guardando esse ou aquele dia, quem vive endeusando o templo, quem vive colocando aí regras humanas para se chegar ao trono de Deus, essa pessoa é fariseu, tem que ser deixada de lado. Bom,
Vamos aí, o número 3, já estamos terminando. Cuide do seu coração. Isso aqui eu acho, dessa lição aqui, uma das coisas que eu acho maravilhosas. Cuide do seu coração. Tópico 1. É mais fácil ensinar a limpar o copo do que o coração. Aprender a limpar copo, lavar louça, lavar prato, isso é fácil. Agora, fazer isso com o coração é mais difícil. Ele diz, os fariseus eles eram pragmáticos, eles eram dogmáticos, eles eram alinhadinhos, tinha que ser daquele jeito. Estavam preocupados apenas com os resultados imediatos e objetivamente mensuráveis. Eles queriam resultados rápidos. Até os dias atuais temos visto os falsos mestres, como os fariseus, concentrarem em discutir sobre regras humanas controláveis. E precisamos reconhecer que é muito mais fácil criar um conjunto de proibições do que ensinar as pessoas sobre a responsabilidade da liberdade cristã. É mais fácil você falar contra a saia da irmã, contra a bermuda do irmão, contra o cabelo da fulano ou do cicrano, como tem que cortar, como não tem, que roupa tem que usar. Isso é mais fácil do que ensinar sobre a liberdade cristã, sobre a pessoa se autoavaliar, sobre a pessoa se colocar limites, sem que outro de fora precise fazer isso. E é engraçado que tem algumas pessoas, pastor, o senhor não vai falar nada? E aí, quer dizer, o marido não fala, o filho, a filha, o pastor é que tem que falar. A bucha tem que ficar com o dirigente. Isso não é justo. O marido, a mulher, os filhos, esses é que tem que colocar limite lá, o que pode e o que não pode. Agora não, o pastor é chamado para colocar limite na casa dos outros. Pelo amor de Deus, né? Ainda hoje existem pessoas que acreditam que a santidade está atrelada a fatores que podem ser mensurados por critérios humanos, que eu acabei de falar, através de cabelo, através de roupa, através de determinados comportamentos na igreja e etc. Então nós temos que nos esforçar para ensinar às pessoas os valores do reino, os princípios do céu, a liberdade e a responsabilidade que significa ser uma nova criatura em Cristo, segundo aos Coríntios 5:17. Tem que ensinar as pessoas como é que uma nova criatura procede, como é que ela deve viver. Agora, se ela vai praticar ou não, aí já é um outro problema que ela vai resolver com Deus, tá? Número 2, o desafio está mais próximo do que se pode imaginar. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade para assumir seus erros e fracassos. E isto por um motivo simples. Ao fazer isso, elas reconheceram que o problema tem como origem seu terrível coração. Tudo nasce do coração. É exatamente isso que o mestre demonstra em Mateus 15:19, que eu, graças a Deus, não fechei. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então a pessoa precisa reconhecer seus próprios erros, seus fracassos, precisa assumir a responsabilidade pelo que fez ou deixou de fazer. Somos então convidados a vigiar constantemente para que assim possamos vencer as armadilhas da nossa natureza adâmica, sempre inclinada para o mal. Olha o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz em Romanos 7:24. Eu vou ler até na linguagem de hoje para ficar mais nítido o que ele diz aqui. Romanos 7:24, que é a referência aqui. Ele diz o seguinte, como a constatação, né, da sua humanidade. Como sou infeliz. Quem me livrará deste corpo
que me leva para a morte? Quem me livrará dessa inclinação que eu tenho para o mal, para o pecado? Essa velha natureza adâmica. E por último, como não contaminar o coração? Como é que eu faço isso? O princípio apresentado em Provérbios 4:23, que nós vamos ler agora para fechar uma das últimas referências, Provérbios 4:23, e eu vou ler na Bíblia na linguagem de hoje, a Nova Bíblia na linguagem de hoje. 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pensamento aqui, ele está falando da mente, ele está falando do coração. Então tenha cuidado com o que você pensa. Está para nós que estamos nessa peregrinação. Devemos cuidar do nosso interior com maior atenção, cuidado do que pensamos. Um coração pacificado faz com que vivamos sem máscaras e que tenhamos sorrisos que espelhem a glória de Deus. Provérbios 15:13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. E o que deixa a pessoa triste é a prática do pecado. Tá? O mestre nos ensina que, para guardarmos o nosso coração, precisamos estabelecer expectativas que glorifiquem e exaltem o nosso Deus soberano. Devemos amar as pessoas, mas precisamos rejeitar completamente as práticas perversas que elas assumem como pecaminosamente prazerosas. Judas, o apóstolo, ele escreve o seguinte, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, Judas, carta de Judas, versículo 23, ele diz assim: salvem outros tirando-os do fogo, e para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Pessoas que vivem numa prática contumaz de pecado. Essas pessoas, elas não aceitam a Bíblia Sagrada, não aceitam o Evangelho de Deus. Então, nós temos que nos afastar. Tá? E ele diz mais: vivendo como santos, guardando prioritariamente a nossa alma, mas sempre zelando pela santidade do corpo também. Zelando pela santidade do corpo. 2 aos Coríntios 7:1, e aqui nós fechamos a nossa aula de hoje, falando sobre a valorização do corpo. 2 aos Coríntios 7:1, na linguagem de hoje, diz assim: meus queridos amigos, todas essas promessas são para nós, as promessas que ele fala aqui no capítulo 6. Por isso, purifiquemos a nós mesmos de tudo que torna impuro o nosso corpo e a nossa alma. E temendo a Deus, vivamos uma vida completamente dedicada a Ele, uma vida de santidade. Por que eu fiz questão de frisar isso? Porque há esse pseudo-evangelho em que diz que não, o seu corpo é seu, você faz o que quiser. Deus não está preocupado com o seu corpo, ele só quer o seu coração, ele só quer a sua alma. O seu corpo você pode fazer o que quiser. Não é isso que nós lemos na Bíblia. O nosso corpo precisa ser preservado. Nós precisamos colocar limites nas nossas práticas. Tá? E em Hebreus está escrito: todo o nosso corpo, alma e espírito. Vamos ler, eu disse que era a última referência, mas vamos ler Hebreus capítulo 12 e o versículo 14. Vamos ler na linguagem de hoje. Olha lá, Hebreus 12 e 14. Diz assim: procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém verá o Senhor. Tá? Sem isso,
sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter o nosso corpo, alma e espírito santificados. Assim nós terminamos a lição número 10, né? Quem segue a Cristo purifica o coração. Não esqueça, deixe o seu gostei, se inscreva aqui embaixo no canal, tá? Deixe os seus comentários e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.